Sem unidade não há crescimento. É exatamente a unidade que traz o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 1. A grande igreja de Corinto, a única igreja que o apóstolo Paulo disse que não faltava nenhum dom. De nenhuma outra igreja Paulo disse isso. A dos Romanos, a dos Gálatas, a dos Efésios, a dos Colossenses, nenhuma outra igreja Paulo disse isso. Essa igreja tinha todos os 16 dons espirituais em si, em seu corpo. É interessante notar, né? Mas mesmo tendo todos os 16 dons espirituais, Paulo nos mostra que essa era a igreja, talvez a igreja mais carnal do Novo Testamento. É possível você ser cheio de dons espirituais e ainda assim ser carnal. É possível. Mas vamos lá. Isso é conversa para outro dia. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 em diante. Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja, achou, minha irmã? E que não haja dissensões, confusões, divisões entre vocês. Antes, sejam unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vocês, irmãos meus, me foi dito pelos da família de Cloe que há contendas entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, que é Pedro, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, que entendamos que a unidade é o símbolo de uma igreja que cresce. A unidade vai nos levar a crescimento em todos os níveis e em todas as áreas. Estejamos sempre unidos a Ti e uns aos outros, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus? Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Esta igreja, iniciando as suas atividades, tal como a CA, era uma igreja, como eu já disse, cheia de dons. Mas era uma igreja onde havia panelinhas e facções, grupinhos dentro dela. Paulo diz: alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. E paz, meus irmãos, a pior gangue era de Jesus. Porque eles achavam que eram melhores do que todo mundo, se separavam de todo mundo. Não, eu sou de Jesus, eu sou melhor do que o pessoal de Paulo, eu sou melhor do que o pessoal de Pedro. Era isso que estava acontecendo nessa igreja. A igreja estava dividida. Havia brigas, confusões, contendas, divisão, um querendo ser maior que o outro, um querendo mandar mais do que o outro. E tinha uma família dentro dessa igreja, a família de Cloe, que era ligada ao apóstolo Paulo, que reconhecia e respeitava a autoridade do apóstolo Paulo como líder daquela igreja, como apóstolo daquela igreja. Porque tendo esta igreja diversos grupos, ninguém liderava. Uma coisa que tem muitos donos não é de ninguém. Uma coisa que tem muitos donos não é de ninguém. E ninguém muda. Agora, uma coisa que tem um dono, no sentido aqui do texto,
um líder, alguém que cuide que zele, ela se torna mais forte. Ao mesmo tempo, propriedade de todos, feita por todos, mas tem alguém que responde por isso. Nesta igreja totalmente dividida, a tendência era que ela se autodestruísse. Por quê? A coisa mais importante para uma grande obra que nós fizermos para Cristo, ou na nossa vida, ou em qualquer organização, é a unidade. Porque se não houver unidade de visão, se não houver unidade nos sentimentos, nas ações, nas palavras, esta organização tende a ruir, tende a cair, tende a quebrar. É interessante notar que andar pelo princípio da unidade, se quisermos avançar, fala sobre nós estarmos juntos em três coisas principais. Isso não anula os meus pensamentos, não anula a minha opinião, melhor dizendo, porque todos nós somos indivíduos. Se eu perguntar ao Ricardo a opinião dele a respeito da cor da minha camisa, ele vai ter uma opinião. Se eu perguntar à irmã Luísa, ela vai ter outra. E a cada um aqui, cada um pode ter uma opinião diferente. Como vocês sabem, eu fui itinerante durante muitos anos e eu já vi brigas dentro de igreja, porque a igreja foi pintada de uma cor e não de outra. Uns queriam roxo e outros queriam amarelo. E a igreja foi pintada de roxo. E aí os que pintaram de roxo acharam que venceram, os que queriam de amarelo. E aí o povo do amarelo achou que o pastor estava priorizando o pessoal do roxo. Uma confusão dentro da igreja, por causa de uma bobeira. Todos nós temos opiniões, todos nós teremos escolhas, porque nós somos indivíduos. Andar em unidade não é anular a nossa escolha, não é anular as nossas alternativas, não é anular aquilo que a gente sente, não é isso. Continuamos sendo indivíduos, mas acima da nossa individualidade está a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter unidade em três coisas principais. Um certo pregador diz que nós podemos discordar naquilo que é acessório dentro da Bíblia, mas nós devemos concordar no que é o principal. O que é o principal? Jesus veio a esta terra, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para nos buscar. O Espírito Santo continua agindo hoje. Amém? O Espírito Santo cura, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo liberta, Jesus liberta, a palavra liberta. Essas coisas principais nós devemos concordar. Agora, as questões acessórias, por exemplo, nós não batizamos crianças, porque entendemos que batismo deve ser um ato consciente. Mas existem irmãos que batizam. Para mim é um erro ele batizar criança. Para ele é um erro eu não batizar criança. Mas ele crê que Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar para buscar a sua igreja. Assim como nós. Todo mundo crê nisso aqui? Amém? Então, por que eu vou brigar com ele? Porque ele crê no batismo de crianças e eu não. Primeiro, que a minha luta não é contra a carne nem sangue. A minha luta é contra Satanás e seus demônios. A minha luta não é contra o meu irmão. Fui falar disso agora há pouco. A igreja é o único exército que mata os seus soldados, que fere os seus soldados. Eu estou lutando contra o mesmo inimigo que ele. Por que eu vou brigar com ele? Ok? A visão que Deus deu de igreja CA é uma. Se Deus deu uma visão de igreja a um outro irmão, glória a Deus, a gente vai morar no mesmo céu. Se ele está fazendo para Jesus, amém. Se ele não está fazendo, ele vai tratar com Deus. O problema é dele. Então, precisamos ser unidos em três questões principais, além da questão principal que é Jesus. O que? Sentimentos.
Filipenses 2,5 diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, etc. Sentimentos. Nós devemos sentir uma mesma coisa. Nós devemos ter unidade nos nossos pensamentos. Qual é o pensamento da CA? Fazendo as casas, fazendo o discipulado, a nossa estratégia principal de igreja. Pastor, por que não está acontecendo? Por dois motivos principais. Primeiro, que talvez Deus não queira. Não sei se é isso, eu acho que essa é a menor das explicações. E segundo, porque quase eu permiti que essa se tornasse algo que ela não foi chamada para ser. Talvez essa seja a principal explicação. Então a nossa maneira de ser igreja não é a maneira de ser igreja do outro irmão, e amém. Então, unidade de pensamentos. Diga, unidade de pensamentos. Unidade de ações. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá no versículo 48, 49, a Bíblia vai dizer o seguinte: e todos os dias acrescentavam ao Senhor aqueles que se haviam de salvar. O que é isso? É uma igreja que vivia junta, que andava junta, que comia junta, que dividia tudo, que tinha unidade. Deus fazia o quê? Acrescentava o povo. A igreja primitiva, a igreja de Atos não era como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era dividida, a igreja de Atos não. A igreja de Atos não. Devemos ter unidade em sentimentos e ações. Repita comigo. Devemos ter unidade em sentimentos e ações. 1, 2, 3. Devemos ter unidade em sentimentos e ações. E por fim, palavras. O próprio texto diz aqui, versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Uma única palavra, a palavra de Deus, uma única palavra, a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu não concordo com igreja preta. É gosto ou é doutrina bíblica? Eu posso não gostar, o direito meu não gostar. Mas a Bíblia proíbe. Há um mandamento bíblico expresso que proíbe. Há um mandamento bíblico expresso no Novo Testamento, com base no Antigo, que diga que eu não posso jogar bola, por exemplo, se existir. Só que tem um detalhe. Como eu disse, e como a Bíblia diz, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai ser conhecida por toda a igreja. Vai ser conhecida pela igreja, melhor dizendo. Multiforme sabedorias. Múltiplas formas de sabedoria, múltiplas formas de conhecimento. Toda igreja ela é regida por um estatuto. Ok? Não é pecado eu jogar bola, eu usar bermuda. Mas se o uso e costume daquela igreja a qual eu faço parte me restringe usar bermuda e jogar bola, das duas uma: ou eu me submeto, ou eu saio daquele ministério e vou para o outro. Simples assim, sem drama. Porque a gente também não pode criar regras sobre a Bíblia. Existem igrejas que dizem que quem não é casado não pode tomar ceia. E a Bíblia não diz isso. Mas o estatuto da igreja diz. Se você não concorda, vá para uma outra igreja. A gente precisa parar de arrumar problema e discussão por tudo, briguinha, por qualquer coisinha, por qualquer detalhezinho. Irmão, entenda. Eu fui membro de algumas igrejas, sou igrejeiro. Há 14 anos quase que me converti e sou igrejeiro, conheço igreja. Eu nunca consegui mudar o estatuto ou a visão de um pastor de qualquer igreja que eu fizesse parte. Nunca consegui.
como eu não estava satisfeito, e digo para vocês, eu sou como Pedro, quando Jesus falou assim para eles: você não quer ir embora também não? Eu me pergunto muitas vezes, se a SEAR de hoje para amanhã acabar, eu vou para onde? Eu gosto. Eu vou para onde? Conhecendo a igreja pelos meandros, conhecendo a intimidade de algumas igrejas, eu vou para onde? Eu não tenho para onde ir. Para mim é SEAR ou Glória. Não tem para onde ir. Então nós temos esse sentimento, unidade em sentimentos, ações e palavras. É o que Paulo diz nesse texto, em 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Unidade em sentimentos, ações e palavras. Deixa marcado aí e volta um pouquinho e vai ali em Mateus, no capítulo 12. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Os 4 livros mais ou menos. Mateus capítulo 12. Nós precisamos entender que quando Satanás quer destruir um ministério, uma igreja, uma casa, uma família, ele começa a dividir essa família. Existem pessoas que moram com ele na mesma casa, mas aquilo ali não é mais uma família há muito tempo. Por que não é mais uma família há muito tempo? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Filho se manda, filho quer gritar com mãe, que quer gritar com pai, que quer gritar com filho, uma confusão do inferno, ninguém sabe o que está acontecendo ali. Isso aí é só um amontoado de gente morando numa mesma casa, não é família coisíssima nenhuma. Oh não, família sagrada. Então por que tu não tem prazer em estar com tua família, miserável? Se a família é sagrada para você, por que tu deve estar no botequim enchendo a cara de cachaça, como um dia eu fui, e dizendo família sagrada? Família sagrada é uma obra, tu prefere estar na cachaçada do que estar na tua casa? Aí vem dizer para mim que família é sagrada? Para! Acorda, fala a verdade, não minta para você nem para os outros. Está falido e as pessoas ainda não entenderam ou não querem aceitar isso. Menos mal que não queiram aceitar para lutar por esta família. Menos mal. Mas muitas vezes as pessoas se acomodam naquilo. É lavandeira? Ah não, é o vizinho, né? Outro dia toma lavandeira. Outra hora, mas era toma lavandeira aqui, né? Anos que eu não vi a lavandeira. Mateus capítulo 12, acharam? Olha o que diz o versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quando Satanás quer destruir uma obra, uma casa, uma família, uma cidade, uma igreja, ele manda divisão, ele manda um pensamento diferente, ele manda um grupinho. É por essas e por outras que a gente aqui na SEAR não aceita qualquer um para falar qualquer besteira aqui para você, que vai pregar contra tudo que a gente ensina. Ah, você é exclusivista, só você que pode pregar? Não, é porque você não quer, porque se vocês tiverem palavra para pregar aqui, vocês sendo membros podem pregar à vontade. A SEAR é feita pelos seus membros, a SEAR é feita para os seus membros, para os discípulos de Cristo que aqui se reúnem como igreja. Agora eu não vou trazer alguém aqui para falar um monte de abobrinha, um monte de balabacia e turbar tua mente. Não vou, tem que ter cuidado contigo, porque eu vou apresentar você a Cristo como teu pastor. A Bíblia diz isso, que eu vou te apresentar a Cristo naquele grande dia. Senhor, está aqui a igreja que o Senhor me deu, aqui. E aí, se Jesus meu apóstolo também perguntar, e aí, cadê aqueles que eu também te dei que não estão aqui? Eu vou dizer, se perderam. Se perderam por quê? Porque não quiseram estar na igreja, ou porque você não foi atrás quando se perderam dentro da igreja? Porque uma coisa é a ovelha se perder dentro da igreja, outra coisa completamente diferente é a ovelha querer sair e não quer saber de nada.
Porque ovelha que se perde, o pastor vai atrás, mas filho que vai para o mundo gastar a sua herança, como o filho pródigo fez, sabe o caminho de casa, e quando voltar para casa vai ser abraçado, quando voltar para casa vai ser recebido, quando voltar para casa vai ser amado, mas ele sabe o caminho de casa. Não é todo mundo que o pastor tem que ir atrás, não. Não é todo mundo, não. Porque a gente está com uma mania de falar mal de pastor, mas a gente esquece que tem ovelha que não valoriza e vira as costas mesmo, e vai embora e não fala nada, e não quer nem saber, e não atende telefonema teu, não quer falar contigo. Ok? Então, quando o diabo quer destruir uma obra, ele simplesmente manda esse pensamento dividido. Aí é por isso que tu vê um monte de ministérios iguais aí, cópias uns dos outros. Porque não, aqui quem manda sou eu, aqui vai ser do meu jeito. Aqui eu quero assim, então vai ser assim. Aí sai no meio da guerra, da briga, da rebeldia, falando mal um do outro, chamando quem está lá para vir para cá. Eu tenho minha consciência em paz e tranquila com Deus que eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Porque se Jesus me chamou, Ele me chamou. Passe eu a prova que passar, passe eu a luta que passar, passe eu o pedaço e o bocado que eu passar. Não vou construir a minha casa com o tijolo da casa dos outros. Por que isso? Porque onde houver divisão, não vai haver crescimento. É perdida muita energia, sabe? Muita energia perdida, muito tempo perdido, em discussão, em briguinha. Essa igreja aqui estava com pandemônio, a igreja de Corinto. Estava com pandemônio. Por quê? Pandemônio, pan em todo, demônio, sabe o que é? Estava um demônio em toda a igreja, o demônio estava passeando ali, o bicho estava pegando. Demônio para tudo quanto é lado. Eram novos convertidos, eram. Mas precisavam ser orientados. Sabe? Já aconteceu aqui, irmão. Já aconteceu aqui, por incrível que pareça. A pessoa veio na porta da igreja, quando soube que não ia pregar, ia embora. Não, pastor, acho que vai pregar, vai embora. Já aconteceu aqui. Então, tudo bem, meu filho? Então, o que acontece? Eu preciso entender os princípios, os aspectos que me distinguem em relação à unidade. E se eu quero estar em uma casa, eu preciso respeitar primeiro a visão da casa. Quando eu falo em casa, eu falo em ministério. Agora você pense no seguinte, cada um individualmente aqui. Cada um individualmente aqui. Eu vou lá na casa do Ricardo. Aí na casa do Ricardo, ninguém entra de sapato. A casa é dele. Ninguém entra de sapato porque ele cobra de rua, aquela coisa toda. Aí tu vê aquela montanha de sapato na porta. Lembra quando a gente chegou lá fazer o PGM? Foi assim também, não era? Eu não sei porque ela só pede para eu tirar o sapato na casa dela, mas todo mundo tem que tirar. Aí eu vou querer entrar na casa do Ricardo de tênis. Não, eu tenho que respeitar a visão da casa. Eu estou entrando na casa dele. Eu estou chegando na casa dele. Eu vou querer botar ordem e regra na casa dele. Então eu tenho que respeitar a visão da casa. Eu tenho que respeitar a visão da casa. Se eu não respeito a visão da casa, eu estou com algum problema muito sério. E aí no máximo, no mínimo que vai rolar um mal-estar. Talvez ele mande eu sair da casa dele. Pô, ninguém entra de sapato aqui em casa, não vai entrar, acho que ele falou, tira aí. Não vou tirar não. Pastor, então, por favor, não entra na minha casa. Certo? Assim é a igreja. Assim é a igreja. Por quê? Nós temos uma visão. Qual é a nossa visão? Glorificar a Deus
no cumprimento da grande comissão. Sou eu e mais um. É assim que a igreja vai crescer, em todos os aspectos, no discipulado. Eu e mais um. Agora, discipulado não pode ser forçado, já sabemos disso. Discipulado não pode ser obrigatório, nós sabemos disso. Mas sou eu e mais um. Se todos nós formos nós e mais um, somos 6 aqui. Se cada um aqui discipular mais um que não esteja aqui, são os 12. E aí a coisa vai multiplicando-se. Então, a nossa missão é glorificar a Deus por meio do cumprimento da grande comissão. Pede por todo mundo fazer discípulos em meu nome, ensinando-as a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 a 20, 18 a 20. Essa é a nossa visão. Ok? Qual a estratégia? Eu e mais um. Deus nos deu esse entendimento a respeito de pequenos grupos. Só que eu não posso mais esperar. E é por isso que quarta-feira a gente está aqui no pequeno grupo. Infelizmente, com essa questão de saúde da minha mãe, nessa quarta-feira que passou eu não pude fazer. Tive que estar lá. Mas ela já está perto da aula. Graças a Deus. Então, essa é a nossa visão. Nosso alvo é PGM. Por que PGM? Porque é um PG que nasceu para se multiplicar. E quanto mais casas abertas estiverem, mais a gente estará lá prontos para quê? Para ganhar almas dentro das casas, dentro dos lares. E de preferência, convida não crente. Essa é a nossa visão. Princípios da casa. Se temos unidade, se agimos de uma maneira, se o corpo do ministério estabeleceu a liturgia de uma maneira, para que mudar? Eu não digo que a minha maneira de adorar e cultuar a Deus é melhor do que a de ninguém, porque não é. E outra coisa, houveram muitos homens e mulheres de Deus que vieram antes de mim para que eu estivesse aqui hoje. Ok? Com entendimento, sem entendimento ou não interessa, foram eles que seguraram a bandeira do Evangelho nesse país para que hoje eu estivesse aqui. Se estão certos ou errados, a palavra julga, não tem problema. E naquele grande dia, Deus vai mostrar quem está certo e quem está errado. Eu não vou perder tempo criticando o culto de ninguém. Eu não vou perder tempo falando mal de ninguém. Só que eu preciso te ensinar a respeito do que Deus colocou no meu coração. Então, uma questão de princípio. É uma questão de princípio. Qual é o nosso princípio? Fazer discípulos por todo mundo. Existem pessoas aí fora que não vêm à igreja, mas precisam da presença de Jesus. Tudo que eu preciso é de uma casa aberta. A casa não se abriu, a porta não se abriu para a gente fazer o PGM. Não tem problema, a gente faz aqui. A gente faz aqui, porque se tiver uma porta aberta para fazer o PGM lá, a gente vai. E ali vai ser o primeiro, vai ser a base para os outros que vão multiplicar. Quem é que quer avançar como igreja e cumprir seu propósito? Deixa eu ver. Viva a unidade. Viva a unidade dentro da igreja. Terceira coisa, filosofia, como nós pensamos, como nós agimos, como nós nos comportamos como igreja. Eu não posso mexer nisso. E graças a Deus, se em algum momento eu começar a mexer, pode ter certeza que eu vou ser alertado e cobrado. Graças a Deus, existe uma filosofia na casa, uma maneira de agir. Vamos lá, voltando ao Ricardo, a casa do Ricardo. Vamos supor que Ricardo criasse a sua filha, dando umas boas lapadas e umas boas palmadas quando tivesse uma nova criação.
lapadas, não falei espancar, as lapadas, os papados, uma correção. Lá em casa, assim, eu tive na minha infância o privilégio de ser atendido por 4 psicólogos. Primeira bala de marmelo, a segunda era havaiana, a terceira era colher de pau e a outra era correia do sofá. Tinha ainda um que fazia um freelance, que era o fio de ventilador. Me tornei um bandido. Olha como eu me tornei um bandido. Era uma poça por dia, irmão. E merecidas. Ok? Hoje em dia eu vou chamar a polícia. Tudo bem, tu vai chamar a polícia, mas tu vai chamar a polícia todo banhado. Ok? Não, porque hoje está com um negocinho de 11, 12 anos, quer botar dedo na cara de pai e de mãe, sabe? Quer botar as bermudinhas embaladas a vácuo e tal. Namorou o quê? Mas vamos supor que ainda desce uma lapada na filha. Eu não dou. Eu entendo, eu entendo que a partir do momento que você precisa bater para você ser respeitado, você perdeu a autoridade. É minha visão, é minha filosofia. Mas ele já me entende assim. Quem disse que a minha está certa e a dele está errado? É melhor ele dar umas lapadas do que eu mudar. Ok? Então quem criou seus filhos batendo, o problema é seu, o filho é seu, é contigo mesmo. Eu não bato. Olha o meu tamanho. Se eu desse uma palmada numa criança, eu ia machucar, porque eu nunca soube bater. Então, a minha filosofia da minha casa é essa. O meu padrão, os padrões da casa, tem padrões a serem seguidos. Eu não estou procurando pessoas perfeitas, mas eu prezo transparência, submissão e humildade. Na casa tem padrão. Eu fico irritado, como a segunda-feira eu cheguei aqui 7h30 porque eu estava trabalhando, não tinha ninguém para mim. As 2 chaves estavam comigo, uma comigo e uma com Silas. Não tinha ninguém para ir para a igreja, só que nem 2 chaves na igreja. E até que fazer uma terceira. Cheguei aqui 7h30 e fico irritado. Por que eu fico irritado? Porque quando tem que ter hora para começar e terminar. Esse negócio de começar o culto 7 da noite, o culto terminar meia-noite, eu estou arrumando um problema para você. Tua esposa vai achar que tu está onde? Se não é crente, nunca vai acreditar que tu estava na igreja. Vai achar que tu estava com outra mulher. A mesma coisa, o teu marido vai achar que tu está onde? Então, eu não abro mão desse padrão. Tem que ter hora para começar e terminar. Culto aqui não tem negócio de encher linguiça. Culto de 3 horas, 2 horas, para quê? Para quê? Tem culto que a gente consegue fazer em 1 hora. Eu acho que é mais do que suficiente, porque a ciência me mostra que depois do 28º minuto que você está ouvindo algo, a tua mente começa a desfocar. Você já não assimila mais nada. Oh, mas o Espírito Santo está falando. Sim, ele não fala contigo no teu banheiro, na tua casa, quando você está lá no vaso, quando você está tomando banho, quando você está fritando ovo, ele não fala contigo. Ele só fala contigo na igreja. Por isso que o Espírito Santo está falando. Pelo amor de Deus, gente, vocês não são crianças. Vocês não são crianças. Eu não estou no negócio de entreter pessoas. Eu estou no negócio de encher pessoas de Deus. Ok? O negócio aqui é palavra, é oração. É você ter experiência com Deus, como o Ricardo contou dele hoje na EBD. Isso me alegra o coração. O cara tem experiência com Deus. E como é que isso acontece, pastor? Porque Deus não usa quem é capacitado. Deus usa quem se disponibiliza. Se você se disponibilizar para Deus, Deus vai te usar. Não fica nessa bobeira não. Ai, Deus não usou, Deus usa qualquer um. Ele usou até uma jumenta. Se ele foi capaz de me usar, ele pode usar qualquer um, irmão. A Bíblia diz que Deus usa os dias maus para seus propósitos. E aí? Se eu sou usado por Deus, pois é, qualquer um pode ser. É só se disponibilizar. Então existem padrões. E tudo isso vem pela dependência de Deus. Se eu dependo de Deus, neste padrão, eu vou edificar uma obra para Deus. Uma grande obra para Deus. Quem é que quer edificar uma grande obra para Deus? Deixa eu ver. Você quer?
Pois é, mas a primeira obra que a gente edifica é em nós mesmos. Deus dá direção, a gente começa a edificar em nós mesmos. E quando a gente edifica em nós mesmos, a gente está pronto para edificar nos outros. Aí quer fazer obra em si mesmo, se nos outros não fez em si mesmo. Como? Se você não foi capaz de edificar uma obra em você mesmo, você não vai estar pronto para edificar nos outros. Ah, mas quem faz a obra não sou eu. Não confunda o impossível de Deus com o teu possível. O impossível de Deus só Ele faz. O nosso possível quem tem que fazer somos nós. E Deus não vai mover uma palha naquilo que eu e você podemos fazer. Esquece. Aí fica aquele crente frustrado. Ah, é porque Deus não quer nada. Você que não quer, tem que fazer. Então tem unidade nos teus padrões, nos padrões da casa. Seja humilde, seja transparente, submisso, humilde. Deus vai te usar com poder e grande glória. E seja transparente, submisso, humilde com aqueles que Deus entregar nas tuas mãos. Amém? Para que você possa edificar a vida dele, para que você possa discipular. Ninguém aqui é incapaz de nada não, irmãos. Entendam isso. Vocês são indivíduos, nós somos indivíduos. Você talvez nunca lidere, ok? Um PGM como eu lidero. Você se chama Luísa, você se chama Ricardo. Cada um aqui tem um nome, cada um aqui é uma pessoa. Você não tem que me imitar. Se tem alguém aqui que é digno de ser imitado, é Jesus. Imita Jesus, pronto, é o suficiente. Entende? A gente está nessa bobeira. É óbvio que eu, como pastor, vou ser um padrão para você, você é um modelo. E quanto mais você anda com alguém, mais você se parece com aquela pessoa. É natural. Mas daí eu te obrigar a você imitar até os meus cacuetes, irmão, pelo amor de Deus. Tu não é um robô, não. Que isso? Que isso, irmão? Onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Não use, pois, a liberdade para dar ocasião à carne. Isso é carnalidade. Não, só vai fazer obra comigo se me imitar. Se beber água do jeito que eu bebo, se falar como eu falo, se andar como eu ando, para com isso. Para com isso. Eu nunca vi Jesus nem Paulo, sabe? Falando assim, ó, sei fazer tudo que eu faço. Quando Paulo diz, imita a mim como eu imito a Cristo, ele está falando das atitudes. Das atitudes. Doutrina. Eu preciso entender, irmãos, que a doutrina da casa é a maneira de ensinar da casa. E quando a Bíblia está aberta, é o próprio Deus falando conosco. Porque quem tem intimidade com Deus vai ouvir Deus falando a sua palavra, onde quer que essa palavra seja aberta. Não vou adivinhar o que você pede, porque a maioria das vezes que eu sou usado para cada um de vocês, eu nem sei que eu sou usado. Suspeito, mas nem sei. E tem mais uma coisa. Você chega a um ponto da tua vida que você já conviveu tanto com as pessoas, já andou tanto com as pessoas, que pelo modo da pessoa se comportar, você sabe o que vai acontecer ali na frente. Aí fala assim, ó, daqui a algum tempo vai acontecer aquilo. Aí é bem que o senhor falou, né? Não precisa ser profeta para isso. Não precisa. Não precisa. Sabemos bem, pelo início da trajetória de uma pessoa, como é que ela vai terminar. Entende? É isso. Procedimentos da casa. Toda casa tem um líder que deve fazer e seguir alguns procedimentos. Eu, quando criança, eu tive meu pai comigo
Mas vez por outra meu padrinho me chamava para jantar com ele. Vem cá, vamos jantar, 8 horas da noite. Meu padrinho saía muito cedo para trabalhar. E aí? Já fez os trabalhos na escola e tal. Sabe que o jornalista é muito grosso? Foram exemplos de hombridade que eu tive. Hoje falta isso, infelizmente, exemplo de hombridade. Homens fracos, homens omissos, homens que não honram as calças que vestem. Os meninos, sabe, não estavam prontos para casar. Ele quer casar para quê? Para evitar fornicação? Vai casar para evitar fornicação e vai cometer outro tipo de pecado. Casar como não gosta de trabalhar. Casar como depende da mãe para tudo, do pai para tudo. Quer casar para quê? Vai tirar a moça da casa dela para fazer ela sofrer junto contigo? Para se tornar um aleijado emocional igual a você? Tem que ser firme, tem que ser macho. A responsabilidade é minha, eu vou lá e vou arcar com ela. Aí quando não dá, pede ajuda. E a gente está aqui pronto para ajudar. Mas hoje eles querem casar sem a menor condição. Eu não estou falando de finanças não. Porque quando eu me casei, eu fiquei algum tempo numa luta muito grande. Inclusive, Deus supriu um roubo. Porque eu lembro, com 2 adolescentes, no início do nosso casamento, nós almoçamos e não tínhamos o que jantar. A gente estava desesperado. Deus levantou uma prima da minha esposa e enviou uma oferta de R$500, lembra se como fosse hoje. Enviou uma oferta de R$500. Passamos por muita luta, mas nunca faltou nada. Deus sempre supriu, Deus sempre honrou. E assim tem sido na Seara, Deus sempre tem suprido e honrado. E Ele não manda mais, porque Ele sabe que se Ele mandar vai ter um projeto. E talvez não seja o tempo. Mas comigo não tem essa não. Eu boto é para cima mesmo, boto para frente. O próximo é pintar, depois do sonho a gente vai pintar. Assim, dá uma pintura aí no mistério aí. Vai ser nesse nível. Eu só não rebaixo o teto aqui porque é muito pequeno, senão eu rebaixava esse teto. É muito pequeno aqui para rebaixar. Senão eu rebaixava. E assim, querido, igreja tem que ter movimentação, você tem que ver a igreja avançando, você tem que ver a igreja evoluindo. E aí você tem prazer. Você tem prazer, sabe? E investir nessa obra. Daí a vitória que chegou. Amém? Daqui a vitória que chegou. Isso aqui foi fruto de um propósito. A irmã fez um propósito 10 a 15 dias depois, né? O garoto estava com a carteira dele assinada. É isso, irmãos, que eu estou falando. É procedimento, é propósito, é visão, é crescimento, é desenvolvimento. Aquelas cadeiras foram muito importantes. Eu amo aquelas cadeiras. Por quê? Porque representou um momento do nosso ministério quando a gente não tinha nada. A gente recebeu aquilo ali como bênção e continua sendo bênção. E provavelmente vão ser usadas em alguma outra obra que a gente abra, se tiver a possibilidade. Não tem lugar nenhum ainda não, tá? Não tem nem pouco. Então, mas vai ser usada. Olha como ela olha para mim. Mas vai ser usada. Quando tiver mais de 20 pessoas aqui, a gente vai usar aqui. Ok? Então, dia 26, dia 6, né? Dia 6 talvez a gente use. À noite. Entende? Então é nesse nível. Existem procedimentos. E acima de tudo, a unção da casa. A unção é uma capacitação espiritual que Deus derrama sobre uma casa, sobre um líder, sobre uma pessoa, para ela realizar algo que no nível natural ela não realiza. Na minha natureza, eu não faria 1/10 do que eu faço. Na minha natureza, eu não engoliria 1/10 dos sapos que eu engulo.
Porque o nariz já começa logo a abrir, o olho começa, ó. Como é que é? Essa era a minha natureza. Então, na minha natureza, não tem como engolir 1/10 dos sapos que tu engole. Sabe? Aí eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Vai não. Vai não. Não vai não. Pode ficar quietinho aí. Quietinho. Entende? Então, a unção que você respeita é aquela pela qual você é abençoado, é aquela pela qual você recebe. Irmão, pode me chamar do que for, irmão, gosto, pastor. Essa bobeira comigo não. Sou seu pastor, sou seu pastor. Se você reconhecer isso, ótimo, maravilhoso. Mas tu acha que isso aí muda alguma coisa? Para mim não muda nada. O respeito não está no pronome de tratamento, eu sempre disse isso. Porque não adianta você observar o pronome de tratamento se você não respeita no teu coração. A boca fala, o teu coração está cheio. Eu não tenho essa bobeira comigo, irmão. Tem. Eu sou seu pastor, me chama de pastor. Não. Estou com 45 anos de idade. Estou com 45 anos de idade, irmão. Está entendendo? Então, se tu me chama disso ou daquilo, não tem problema. Sabe? Ah, porque tem irmão que, pô, não, é o bispo Washington, apóstolo Washington. Irmão, se é assim, amém, se não é assim. Uma coisa eu digo para vocês: respeitar a unção é caminhar junto, é estar em unidade, é estar fluindo no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma palavra, nas mesmas ações. Isso é respeitar a unção de uma casa, isso é respeitar a unção de uma liderança. Aí sim. E somos muito claros aqui, ó, pastor, não posso ouvir, não pode, amém. Vou estar orando por você. Ricardo, como você me procurou, pastor? Vou cobrir férias de não sei quem, não vou poder ver os domingos. Fiquei te cobrando, te ligando alguma coisa? Não, por quê? Porque não adianta, irmão. Se não é por amor, não vale a pena. E outra coisa, ele estava trabalhando. Quem vai pagar as contas dele? Eu? A igreja? Ele tem que cuidar das coisas dele. Entende? Então, na CA de Deus nunca forçava nada. Na CA, quer trabalhar, quer agir, quer fazer, anda junto, vai andar. Senão não adianta, é bobeira. Então, eu estou dizendo tudo isso para te mostrar que sem unidade não existe crescimento. Se a gente não tiver unidade em sentimentos, em ações e em palavras, a gente se autodestrói antes mesmo da gente começar. Amém? Curva a sua fronte em nome de Jesus.